Quarta-feira, 10 de dezembro. O Jornal da Câmara está começando e traz os seguintes destaques. CPI da Íris ouve depoimento do influenciador Felipe Bressanin Pereira, o Felca. CPI HIS aprova requerimento para prorrogação dos trabalhos por mais 120 dias. Papa Leão XIV recebe título de cidadão paulistano, medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Olá, boa tarde. O Jornal da Câmara está no ar pelo Instagram e também no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho no youtube.com/Câmara São Paulo e ative as notificações no Instagram, @Câmara São Paulo. Em reunião do Colégio de Líderes realizada nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de São Paulo divulgou a agenda de votações nesta reta final do ano. Acompanhe. Nesta quarta-feira está prevista a votação de 3 projetos de lei em segundo turno e todos eles são de autoria do Executivo. O primeiro é o projeto de lei que pede a remissão de créditos tributários do IPTU para imóveis usados como casas culturais e teatros da Bela Vista. Também está prevista a votação do texto que pretende garantir a emissão eletrônica de documentos necessários para construção e regras para licenciamento de empreendimentos. Na mesma sessão, vereadores e vereadoras ainda votam o projeto que autoriza a Prefeitura a realizar uma permuta de áreas com o governo estadual para a instalação de um centro para pessoas com transtorno do espectro autista na Vila Leopoldina. Já na segunda-feira, dia 15 de dezembro, às 11 horas da manhã, está agendada a sessão para a eleição dos integrantes da mesa diretora para o ano que vem. O evento terá transmissão ao vivo da Rede Câmara São Paulo. No dia seguinte, na próxima terça-feira, 16 de dezembro, a pauta será composta novamente com projetos de lei do Executivo em segundo turno. É o caso da matéria que estabelece o reajuste do auxílio pecuniário concedido ao Serviço Família Acolhedora. Também está na pauta de votação o projeto que pretende mudar a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura. Os trabalhos legislativos de 2025 têm previsão de conclusão na quarta-feira, 17 de dezembro, com mais 2 votações em segundo turno que definem o planejamento da cidade para o ano que vem. Os assuntos votados serão a Lei Orçamentária Anual de 2026 e o PPA, o Plano Plurianual do período entre 2026 e 2029. A CPI da Íris, que investiga a empresa Tools for Humanity por oferecer recompensas financeiras a cidadãos paulistanos em troca do escaneamento da Íris, realizou mais uma reunião ordinária nesta terça-feira. Um dos convidados a prestar esclarecimentos foi o influenciador digital Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca. Felca ganhou repercussão nacional após divulgar vídeos na internet falando sobre os riscos da adultização infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Vídeos que contribuíram para a aprovação de uma nova legislação que atualizou o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente online. A presidente da CPI, vereadora Janaína Pascoal, explicou o motivo de Felca ter sido convidado a prestar esclarecimentos à comissão. Uma das últimas empresas contratadas, ouvidas aqui, contratadas pela Tools, na verdade, uma empresa contratada pela Tools, teve o papel de fazer gestões junto a órgãos públicos pela aprovação de projetos de lei e pela participação em regulamentações de leis para fins de, vamos dizer assim, fornecimento, né, de ferramentas ou de tecnologias desenvolvidas pela própria Tools. Dentre esses projetos estava o ECA Digital, que foi, assim, de alguma maneira agilizado, né, por aquele vídeo do senhor Felipe. A CPI da Íris quis saber se Felca tem ou teve algum tipo de relação com a empresa Tools for Humanity, o que foi negado pelo influenciador. Não teve qualquer tipo de contato dessa empresa Tools for Humanity com a minha pessoa, com a minha empresa, com a minha equipe, em nenhuma forma, nenhum tipo de contato para nenhum tipo de proposta.
No entanto, ao ser questionado pela relatora da CPI, a vereadora Eli Teruel, do MDB, sobre os riscos de se ter uma empresa estrangeira realizando o escaneamento de íris no país, Felca afirmou que vê o serviço oferecido com ressalvas. Eu acredito que é, de certa forma, bastante questionável se uma empresa aparece, uma empresa qualquer aparece e diz que vai usar essa tecnologia, inclusive uma tecnologia sendo ela muito recente, para desenvolver um banco ou qualquer coisa que seja. E eu diria que é algo questionável. Foram convidados pela segunda vez representantes do Banco Central e da Receita Federal, mas nenhum integrante compareceu, o que motivou a aprovação de um requerimento, intimando as duas instituições e também a Comissão de Valores Mobiliários a enviarem esclarecimentos à CPI. Nós queremos saber, aos olhos desses órgãos, se é lícito estabelecer contratos de empresas, né, contratos com pessoas, pagando numa moeda que o próprio contratante inventa. Os trabalhos da CPI da Íris voltam em fevereiro do ano que vem, quando os vereadores devem ouvir representantes da Defensoria Pública e também representantes da empresa Tools for Humanity. E nós aprovamos hoje chamar novamente 2 dos representantes da TUS que já foram ouvidos, nós ouvimos 3, chamaremos novamente 2, por força de novidades que vieram ao conhecimento posteriormente à primeira oitiva. Na terça-feira, a CPI-HIS aprovou a prorrogação dos trabalhos por mais 120 dias. Também foram apreciados outros 9 requerimentos. A repórter Vitória Santiago acompanhou. A expectativa do colegiado era realizar 3 oitivas com representantes de construtoras que não compareceram, mas justificaram a ausência. Mesmo assim, segundo os integrantes, as faltas demonstram desrespeito com as investigações e os vereadores e vereadoras estudam a possibilidade de aplicar medidas mais rigorosas nesses casos. Durante a reunião, foram aprovados 9 requerimentos, incluindo um de autoria dos integrantes da comissão, que solicita a prorrogação do prazo da CPI-HIS por mais 120 dias. Nós realmente estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho de investigação, um trabalho de ver as fraudes que já foram apontadas em muitas das oitivas que nós fizemos, as falhas também na fiscalização da própria prefeitura. Então aqui vai ser uma CPI que vai entregar para o povo de São Paulo resultado. Já o relator da CPI, doutor Murilo Lima, do PP, disse que seria prematuro encerrar os trabalhos da CPI por haver indícios de possíveis irregularidades nas habitações de interesse social. Para ele, são necessárias mais informações para a elaboração do relatório final. Faltam muitas empresas, faltam muitas informações, então é basicamente a nossa preocupação para que esta comissão, para que esta CPI realmente faça um bom trabalho e de fato a gente consiga chegar num relatório final plausível, né, que de fato mostre possíveis falhas e empresas que estão causando um dano para os cofres públicos. Entre as outras propostas aprovadas pela CPI, 3 de autoria do vereador e vice-presidente da comissão, Nabil Bonduque, do PT, solicitam uma série de informações e esclarecimentos para a Comissão de Valores Mobiliários e empresas do ramo da construção. Durante entrevista à Rede Câmara São Paulo, o parlamentar aproveitou para destacar uma das propostas. A solicitação da presença de 2 fiscais do contrato da Sky mostrou uma série de irregularidades na contratação dessa empresa que está encarregada de fazer o sistema de monitoramento, fiscalização da produção de HIS na cidade de São Paulo, um contrato de 43 milhões de reais e que nós queremos ter mais informações. O objetivo da CPI-HIS é investigar a produção e comercialização irregular de habitações de interesse social por entidades e empresas que desenvolvem empreendimentos no município de São Paulo. A CPI do Jockey Clube realizou mais uma reunião nesta terça-feira.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o Jockey Club de São Paulo tem como objetivo apurar denúncias do uso indevido de recursos públicos destinados à restauração do patrimônio histórico. Na reunião desta terça-feira foram aprovados 14 requerimentos dos integrantes da comissão. A maior parte dos documentos solicita auxílio de equipes técnicas da própria Câmara Municipal e de órgãos vinculados às secretarias municipais. Também foram aprovados requerimentos pedindo explicações ao Jockey Club diante das recentes denúncias veiculadas na imprensa do mau uso de recursos públicos. O Jockey tem uma dívida com a prefeitura estimada em mais de 800 milhões de reais. Foram diversos requerimentos para as secretarias, para podermos primeiramente colher as informações, para partir também a solicitação de auditores, de técnicos, de especialistas, de procuradores, para que possam avaliar essa documentação e, evidentemente, trazer essas informações necessárias para que a gente possa chegar a uma apuração do que realmente aconteceu. A necessidade de equipe técnica, principalmente da Secretaria da Fazenda, também dos demais órgãos, para a gente é fundamental aqui na Câmara Municipal. É um assunto muito técnico, muito específico, com valores muito altos, então a gente não pode ficar sujeito aqui a achismos. A gente precisa sim ter uma equipe, por isso que a gente pediu para o presidente, para o prefeito e para alguns secretários, mas também alguns requerimentos que nós aprovamos para o Jockey Club, principalmente naqueles que versam sobre algumas empresas. E por que dessas empresas? Exatamente pelas matérias veiculadas aí por UOL, tantos outros órgãos da imprensa, mostrando essa confusão que eles estão fazendo, ou que parece que eles estão fazendo, com parte desse dinheiro público, que seria esse dinheiro que eles poderiam vender o seu potencial construtivo, mas desde que colocasse novamente no imóvel, e não é isso que está acontecendo, pelo menos é o que está nas matérias. Nesta terça-feira, a Comissão de Turismo recebeu organizadores de eventos da capital paulista. Com o objetivo de reunir as ações de turismo na capital paulista, a Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer, da Gastronomia, da Hospitalidade e dos Eventos conversou com representantes da Brasil Game Show, do Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São Paulo e do evento ProWine na cidade. Importantes essas reuniões, todos trouxeram muitos dados onde a gente vê efetivamente o avanço do turismo, do lazer, da gastronomia na nossa cidade. Então a gente fica muito feliz quando a gente tem reuniões tão produtivas como essas, que a gente sai também com uma lição de casa, a Câmara sai com a lição de casa, de poder, para cada um desses setores, através das ideias deles, da gente poder fomentar cada vez mais através de legislações inteligentes na cidade. De maneira virtual, o gerente comercial da BGS, Tiago Caldas, e a representante da ProWine, Vera Bianco, expuseram, respectivamente, os resultados dos seus últimos eventos. E a gente está falando de um evento de mais de 306 mil pessoas ali, circulando durante esses 4 dias, mais de 300 empresas. Recebemos também jornalistas e influenciadores de todas as regiões do Brasil e do mundo. Ao todo, são mais de 11 mil criadores de conteúdo, de certa forma, formadores de opinião também, que estão presentes na Brasil Game Show durante esses 4 dias. Quando a gente pega esses títulos AAA inéditos, o que são isso? São aqueles principais jogos que vão sair no mercado e que a gente consegue trazer com exclusividade em primeira mão dentro da BGS. Então, nós tivemos nessa última edição mais de 20 mil visitantes, ressaltando uma coisa muito importante. Essa feira, ela é B2B, ou seja, ela é só para profissionais do segmento de vinhos e destilados. A gente tem uma seleção muito rígida quando as pessoas se inscrevem e elas só são aprovadas se elas comprovarem que elas são do segmento. Por fim, os membros do Cogetur participaram da comissão para falar sobre a situação do polo de ecoturismo na região sul da cidade. A criação deste polo é baseado em lei municipal de 2014, originada por projeto do ex-vereador Alfredinho, do PT. O espaço fica localizado em Parelheiros e Marcilac e tem seu limite na área de proteção ambiental Bororé Colônia. Os integrantes do Congetur indicaram as ações que possuem e o intuito da participação na reunião. O Vai de Roteiro, o programa que leva o munícipe, o turista da cidade de São Paulo para conhecer o polo de ecoturismo. A gente ainda tem muita gente na cidade que não conhece o polo.
Tivemos recentemente o lançamento do plano, é o plano que vai nortear as ações que vão ser feitas a partir do poder público até 2029, para a gente alcançar aquela missão de ter o território como referência em prática regenerativa e com o turismo trazendo benefícios para a comunidade, para o meio ambiente. A gente veio trazer para o vereador as demandas que nós temos no território para fomentar esse turismo. Porque a gente é o último bairro rural, mas somos um misto já de periferia da Zona Sul de São Paulo. Então a gente não pode deixar isso ser destruído, essa floresta cair, porque é um pulmão da nossa cidade. Oficina sobre a Lei Orçamentária Anual é realizada no Palácio Anchieta. A iniciativa é do vereador Nabil Bonduque, do PT. O projeto que trata da Lei Orçamentária Anual foi aprovado em primeira votação na semana passada. O texto aumentou a previsão orçamentária de 135,4 bilhões para 136,6 bilhões de reais. O vereador Nabil Bonduque, do PT, propôs a oficina para debater e elaborar de forma participativa com a população emendas para o orçamento e também para o plano plurianual. E o objetivo é fazer uma discussão sobre o orçamento no ano que vem e também sobre o PPA, o plano plurianual, que deverão ser aprovados aqui na casa no dia provavelmente no dia 17 de dezembro. E nós, então, estamos debatendo, temos várias propostas para inclusão de itens no orçamento do município, considerando que nós precisamos, na verdade, como vereadores, participar na elaboração orçamentária da cidade de São Paulo. Em junho, as contribuições da oficina sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, totalizaram 49 emendas apresentadas pelo mandato. Já a oficina sobre a Lei Orçamentária Anual foi realizada nesta terça-feira e reuniu o Conselho Político e munícipes interessados no mandato. Eu acho interessante a oficina porque a gente precisa aprender todas as funções das requalificações estruturais, tudo que a gente vem pedindo sobre as reformas e o orçamento de todos os gastos, como é colocado. É fundamental porque a gente toma contato com outros camaradas, outras camaradas de outros movimentos e entender o que está se colocando de proposta para a cidade. Porque essas propostas elas não são neutras, elas têm um campo. E eu diria que a gente está num campo popular, progressista aqui nesse espaço, para pensar o quê? Questões que vão desde o cuidado, questões da reprodução social, da agroecologia, agrofloresta, direito à cidade, a questão das crianças, a questão da acessibilidade na cidade. Papa Leão XIV recebe no Vaticano título de cidadão paulistano, medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Robert Prevost nasceu em Chicago e é o primeiro papa da história da Igreja Católica nascido nos Estados Unidos. Ele foi eleito em maio deste ano, aos 69 anos. Apesar da origem norte-americana, ele construiu grande parte da trajetória religiosa na América Latina, especialmente no Peru. Prevost era considerado o meio-termo do conservadorismo e do liberalismo pelos cardeais no Vaticano e se assemelha ao Papa Francisco no compromisso com os pobres e os imigrantes. A vereadora Amanda Vettorazzo, do União, autora das homenagens, foi ao Vaticano, em Roma, entregar as homenagens ao Papa Leão XIV, durante a audiência geral desta quarta-feira na Praça de São Pedro. Quero agradecer à Câmara Municipal de São Paulo, todos os vereadores que votaram de uma maneira unânime e principalmente o nosso presidente Ricardo Teixeira, que também é muito católico. Quero agradecer a minha equipe, que não mediu esforço para que esse momento acontecesse, minha mãe, que está filmando aqui, que me acompanhou nessa missão, Dom Odilo, que intermediou essa visita, e principalmente a Deus. Meu coração transbordando alegria, transbordando fé, e vou pedir em oração para o nosso querido Papa, para que abençoe o nosso país, para que abençoe o Brasil, para que abençoe o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Que nos livre de uma vez por todas do crime organizado e que leve fé e esperança esse povo que tanto precisa. Em sessão solene na noite desta terça-feira, a Câmara de São Paulo fez uma homenagem póstuma à ativista, filósofa e escritora Lélia Gonzalez.
O legado de Lélia de Almeida Gonzalez, uma mulher intelectual, educadora e militante, foi oficialmente reconhecido com a concessão do título de cidadã paulistana em memória. A homenagem foi proposta pela vereadora Silvia da bancada feminista do PSOL como forma de reconhecimento da trajetória de uma mulher que dedicou a vida à luta por justiça racial e de gênero no país. A Lélia Gonzalez era uma intelectual negra e, sobretudo, também uma feminista negra. Ela lutava pelos direitos das mulheres negras. E a gente sabe agora no Brasil que a maioria das mulheres que são vítimas da violência doméstica, vítimas de feminicídio, vítimas de estupro, que são vítimas da violência de gênero, elas são mulheres negras. Também que são vítimas da superexploração no trabalho, que são vítimas dessa jornada exaustiva, que é a jornada 6x1. Então, tem tudo a ver a Lélia Gonzalez com esse momento político no Brasil que a gente está vivendo, em que as mulheres estão indo para as ruas dizer que não aguentam mais violência doméstica, que não aguentam mais feminicídio. A Lélia Gonzalez é uma feminista negra que pensa o feminismo justamente a partir de uma perspectiva de raça, e esse ano a gente teve a Marcha de Mulheres Negras Nacional em Brasília, em que a Lélia ela é parte dos ancestrais em que a gente reivindica justamente nesse momento de colocar milhares de mulheres nas ruas, pensando um projeto de bem viver para a população negra. Nascida em Belo Horizonte em 1935, Lélia Gonzalez fez trajetória ligada ao enfrentamento do racismo estrutural e à promoção da igualdade. Com formação em História, Geografia e Filosofia e doutoranda em Antropologia pela USP, a homenageada também se tornou escritora e foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, como lembra o presidente de honra do MNU, que esteve ao lado de Lélia desde o início. Quando estourou a coisa do Movimento Negro Unificado, aí a gente foi aprofundando essas discussões, entendeu? Então, reuniões que eram feitas de vez em quando passaram a ser de forma sistemática, seguindo toda uma programação, toda uma estratégia. E a Lélia Gonzalez foi fundamental nesse sentido, né? De colocar a questão do negro, a questão da mulher negra no Brasil, nas Américas, no mundo. A homenagem ocorre no ano em que Lélia completaria 90 anos de idade. A honraria foi entregue ao filho de Lélia, Rubens Rufino, e à neta Melina de Lima, criadores do Instituto Memorial Lélia Gonzalez. Rubens disse sentir-se honrado por estar recebendo o título pela mãe. Eu me sinto muito honrado de estar aqui recebendo isso pela minha mãe, porque foi a vida dela foi dedicada, uma coisa que mais me orgulha, é que minha mãe dedicou a vida dela pela luta do povo dela, pela luta do povo negro, para uma sociedade justa e igualitária. E quando ela recebe essa homenagem, independente do tempo cronológico, como ela falava, está vindo agora, é uma forma também de reconhecer a luta das mulheres negras por esse país. A avó Lélia faria 90 anos esse ano. Ano passado completou 30 anos do falecimento dela, como eu digo, quando ela se fez eterna. Então, ver que essas homenagens continuam acontecendo, né, mostra o quão atemporal ela é e também o quanto à frente do tempo dela ela estava, né? Então, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de estar nesse momento, né? Cidadã paulistana, a maior cidade, a maior estátua do nosso país, né, a maior capital do nosso país. Então, é emblemático, forte, potente, assim como Lélia Gonzalez. Nesta terça-feira, a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrace, celebrou o Dia da Justiça em solenidade realizada aqui na Câmara Municipal. O evento teve o apoio da vereadora Edir Salles, do PSD. Realizada na Sala Sérgio Vieira de Mello, a solenidade, em homenagem ao Dia da Justiça, contou com posse de acadêmicos, outorgas de comendas e concessão de medalhas Homens de Honra. Entre os homenageados estava o suboficial em comando da Marinha, Alfredo Simone Molina Sobrinho. Eu agradeço a Deus por estar sendo homenageado hoje pela Abrace com a medalha Comenda Homens de Honra. É um sentimento muito forte de cumprimento de dever, porque não é algo que eu cumpri, mas que eu venho cumprindo, graças a Deus. E, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade que nos traz a necessidade de nos mantermos dessa maneira para que a gente continue contribuindo para a sociedade, com as necessidades e tudo aquilo que a sociedade e a ação brasileira precisa. A acadêmica Juliana Puccini Viana, delegada de polícia do estado de São Paulo durante 27 anos,
também foi homenageada. A Abrace, ela tem um dom maravilhoso de se preocupar com a população, levar cultura, conhecimento, ciências e artes para a população. E é uma honra estar aqui hoje recebendo a medalha Miguel de Cervantes. É uma honra participar dessa academia e estar sendo homenageada por essa academia, justamente no Dia da Justiça. O evento foi presidido pela presidente do Conselho Diretor da Abrace, Valdirene Moraes Tchelala, a primeira mulher à frente do Conselho nos 115 anos da academia. Ela agradeceu à vereadora Edir Salles pelo apoio e por sempre abrir as portas da Câmara Municipal para a instituição. Sempre atenciosa, sempre presente, sempre que ela pode, ela está por aqui. Se não está, ela sempre manda alguém para representá-la. Ela é maravilhosa. Não tenho palavras para agradecer o que ela fez por nós durante todo este ano aqui. A Câmara Municipal de São Paulo concedeu a Salva de Prata à Associação de Motociclistas Insanos Motoclube na noite dessa terça-feira. Nem a chuva intensa foi capaz de atrapalhar a noite tão esperada pelos integrantes do Insanos Motoclube. Eles chegaram juntos, tomaram conta de uma das faixas do viaduto Jacareí e lotaram o auditório Freitas Nobre. A iniciativa de conceder a Salva de Prata foi do presidente do Legislativo paulistano, vereador Ricardo Teixeira, do União. Isso que vocês estão vendo aqui é o maior motoclube do Brasil. Eles estão em mais de 60 países. Eles marcam a presença dele, não só aqui, mas em muitos eventos, principalmente evento social. São muito unidos, eles representam essa categoria deles. E hoje aqui é um dia de festa. A Câmara, ela está dando uma honraria para esse grande motoclube. O Insanos foi fundado em 2005 em Osasco e reúne pessoas que compartilham a paixão por motocicletas. O motoclube começou com 4 pessoas e hoje são cerca de 23 mil integrantes espalhados pelo Brasil e por mais de 60 países. Começamos de uma maneira muito difícil, muitas complicações, muitos desafios. Mas o de estar aqui hoje é o sinal e a sensação de que tudo valeu a pena, todos os nossos esforços, todas as nossas lutas. E chegamos aqui, somos todos vencedores, vamos meter marcha, pegar essa honraria com muita gratidão. O Insanos MC foi criado com 2 pautas: a família, como instituição que a gente conserva, e as ações sociais que nós fazemos. Foi esse o primeiro intuito do clube, para fazer um movimento diferente, grandioso, para que a gente pudesse conquistar o máximo de integrantes dentro de uma missão dessa, fazer o bem sem olhar a quem. Juntos, eles fazem viagens, eventos e atividades sociais com distribuição de alimentos, ações de promoção da saúde, doação de sangue, entre outros atos. Então aqui hoje uma porcentagem do que é os Insanos MC. Esse ano agora de 2025 vamos fechar aí com mais de 20 mil ações sociais realizadas pelo mundo inteiro. Campanha de doação de sangue também, recorde mundial esse ano aqui. E, mais um ano encerrando, graças a Deus, com chave de ouro. A gente faz um trabalho social para a comunidade, no mundo em geral, e a gente se dedica tanto para mostrar uma imagem diferente do motociclismo. Com o apoio do vereador Carlos Bezerra Júnior, do PSD, a Câmara Municipal sediou nesta terça-feira uma solenidade em homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil e ao Dia da Bíblia. Celebrado anualmente pelos evangélicos, no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi comemorado em solenidade na Câmara Municipal. O evento teve o apoio do vereador Carlos Bezerra Júnior, do PSD. A Bíblia é um livro que convida a escuta. E a casa é um espaço de escuta, da população. E quando a Bíblia convida a escuta, ela convida principalmente a escuta do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do vulnerável. Realizado no Salão Nobre do Palácio Anchieta, o evento também homenageou a Sociedade Bíblica do Brasil, por iniciativas sociais voltadas à população idosa e aos mais vulneráveis.
Ali fazemos uma vez por mês uma roda de conversa, onde a gente recebe atualmente mais de 60 idosos. E ali eles têm palestras educativas e sociais para o seu tempo e para a sua necessidade, bem como também a palavra de Deus. E assim eles fazem passeios e festividades e também a ajuda que é necessária para muitos que estão passando por alguma vulnerabilidade. Alcançamos não somente com a palavra de Deus, mas naquilo que consta como integralidade do ser humano. Então é a mão que se estende no físico e é a fé que chega no coração, no sobrenatural, de todo aquele que precisa da palavra de Deus. Esse é o programa da Sociedade Bíblica do Brasil e assim a gente se alegra. Entre os homenageados também estava o reverendo Dr. Erni Walter Seibert, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Quanta família que estava se perdendo se reúne de novo porque começa a ler a Bíblia. Quanta pessoa drogada encontra de novo um caminho por causa disso. É um livro que resgata vidas e nos leva para junto de Deus, para junto de Jesus Cristo. Celebrar a Bíblia é celebrar a vida, é celebrar valores, é celebrar o cuidado com o mais frágil, é celebrar a paz, enfim, celebrar a Bíblia é isso. O Jornal da Câmara está terminando, mas você pode rever todas as reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.